A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo sobre as últimas coisas. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Vamos ler dos versos de 1 a 3. Nós hoje vamos dar continuidade, meus irmãos, sobre amilenismo. E Hilton, vamos começar com aquela imagem, aquela que é pequena, e eu vou explicar a imagem e a gente já entra nesse slide. Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Meus irmãos, amilenismo. E aí nós temos que entender uma coisa: há 3 correntes de interpretação sobre as últimas coisas: o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Eu estou falando de linha de interpretação. Todas as 3 se baseiam em que texto? Apocalipse 20. As interpretações vão sair de onde? Livro de Apocalipse e dos livros que falam sobre as últimas coisas. Agora é interpretação. Por quê? Quando eu estava no seminário, teve um dia que nós estávamos estudando sobre isso, e teve um dos alunos que ficou, meus irmãos, fez uma guerra. Porque, olha, esse daí está errado, é pecado, esse daqui... Não, são linhas de interpretação. Então, um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra forma, outro interpreta de outra forma. Pastor, e tem base bíblica? É o mesmo texto. Ok? Então, a gente tem que... Muitas vezes a gente tem que... Algumas coisas nós temos que nos descondicionar. Por quê? O ser humano é muito do certo e do errado. Agora, a linha de interpretação é interpretação. Então, por exemplo, é igual equação matemática. Você não tem uma forma só para resolver uma equação matemática. E você pode chegar de várias formas. Vou usar outro exemplo. Cozinhar. Todo mundo cozinha do mesmo jeito? Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe... Todo mundo não, né? A grande parte sabe temperar um feijão. Mas tem alguns que temperam de um jeito, outros temperam de outro. Uns já colocam o alho e a cebola para fritar junto, outros primeiro a cebola para dourar mais, depois coloca o alho. Formas. As formas podem ser diferentes. Mas qual o caminho? Temperar o feijão. A mesma coisa em relação às últimas coisas. Então temos que entender o amilenismo. E aí começa esse desenho. Tá pequenininho, mas vocês vão se... Vai falar, olha, aqui. Nós vamos se ater nesse desenho somente nessa parte aqui, ó. Tá bom? O que diz? Hilton, tu é o cara, Hilton. Glória a Deus. Estão vendo aqui a cruz? Interpretação amilenista, nós já estamos vivendo o milênio. Então, o milênio começa... Não tem separação. Olha aqui. Milênio. Ok? Por isso que para eles, e a gente vai ver outros desenhos hoje do amilenismo, mas depois outros desenhos das outras formas de interpretação, a gente vai ver que nas outras, essa parte aqui... Pastor, o que está certo e o que está errado? Volto a dizer. É interpretação. Ok? Agora volta lá no texto. Semana retrasada, nós começamos a falar da milenismo e paramos exatamente
texto bíblico. Eles estão dizendo que em relação às últimas coisas, período de 1000 anos, não haverá, ou esse período não é um período literal. Só isso. Isso é uma guerra. Porque alguns falam assim, eles não creem na Bíblia, vamos queimar no fogo. Não, meus irmãos. Eles creem, é o mesmo livro. Só que eles tratam Apocalipse 20 como símbolo. Geralmente, na linha interpretativa do amilenista, Jó é um símbolo, Mar Vermelho é um símbolo, ok? Então, são algumas passagens que eles tratam como simbólicos e não uma realização literal, diferente da interpretação do pós-milenista e do pré-milenista, que toma esse período como literal. Vai acontecer. Pastor, isso vai afetar no comprometimento do crente? Depende. Por que depende, pastor Cláudio? Geralmente batista, renovado, assembleiano, presbiteriano, tem do Brasil e a outra que não é do Brasil, aí vai falar internacional. Não, não é internacional, é presbiteriana nacional? Não, a reformada pensa muito como a do Brasil. É independente ou que é a independente é a IPI, né? Mas não tem a IPN, eu acho que é IPN. Não, não é renovada. Que são os renovados dos presbiterianos? A igreja presbiteriana renovada, mesmo nome. Do Brasil e a... Pronto, mas ela tem um nomezinho, não tem a igreja presbiteriana, alguma coisa, que são como se fossem os renovados. Toda essa linha pensa pré-milenista. Geralmente os batistas brasileiros, os presbiterianos do Brasil, os metodistas, já têm uma interpretação mais voltada para o pós-milenismo. Mas isso pode parecer, pode. Eu conheço pastor batista renovado que é pós-milenista. Conheço pessoas da Batista brasileira ou presbiteriana que são pré-milenistas. Então, tudo isso é linha interpretativa, meus irmãos. Então, nós temos que tomar cuidado exatamente para não demonizar algumas interpretações, como muitas vezes se é feito, e aí é errado. Aí sim é errado. Demonizar a interpretação é errado, que é uma forma de interpretação, ok? Então, eles consideram como um símbolo. Estamos vivendo ok? Para o amilenismo. Bem devagarzinho isso, tá vendo? Se é de natureza espiritual, não de forma literal. Deixaram de crer na Bíblia? Eles estão crendo. Mas a forma de interpretação deles é diferente. Então, veja, olha. O amilenista crê no milênio? Crê. Repita comigo. O amilenista crê no milênio de forma simbólica. Para eles, nós já estamos vivendo o milênio. Pastor Clóvis, mas aquela passagem lá de Isaías, quando chegarmos no pós-milenismo e no pré-milenismo, aí a gente vai ter um foco maior dentro dessa visão de Isaías. Gilson? Boa pergunta.
Aí a explicação deles é o seguinte: como não é literal, a contagem não necessariamente é literal. Aí eles vão cair num texto que está em Apocalipse. Apocalipse não, Pedro. 1 ano. Entendeu? Então, a Bíblia, veja, meus irmãos, para toda linha interpretativa, como é um texto bíblico, vai ser amparado por outro texto bíblico. Então a pergunta do Gilson não é infantil, não, é muito procedente essa pergunta. O que você está falando? Oh, é simbólica, é simbólica, é simbólica. Mas peraí, se eu fizer a contagem, já passaram 1000 anos. Mas como não é literal, é simbólico, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um. Ok? Então, se perguntar para eles, o fechamento da resposta vai ser exatamente esse. Ok? Mais alguma pergunta? Por que eu estou indo lento, meus irmãos? Isso tem evangelista Ivanildo, que também já estudou no seminário. Esses assuntos do seminário é um cavalo de guerra, literalmente falando. Quando um pastor traz para a igreja, e por exemplo, eu não estou defendendo linhas. Claro que os irmãos convivem comigo, quando eu falar da linha que eu penso, os irmãos vão saber na hora, sem dúvida nenhuma. Mas por que eu estou falando das três? Para mostrar para os irmãos que tem três formas de interpretação. Dentro do pré-milenismo, dentro dele tem duas formas de interpretação. Dentro do pós-milenismo tem duas formas de interpretação. Para quê? Para abrirmos. Por quê? Os irmãos leem livros de escritores presbiterianos, batistas, neopentecostais, metodistas, luteranos. E aí a gente tem que ter a visão. Porque muitas vezes, mediante uma palavra que dá lá, fala, eita, esse negócio aqui está errado. Não, é a linha de interpretação que ele está caminhando. Ok? Pode virar. Eilton, por favor. Muitos proponentes não gostam. Limitados aí é limitadíssimos. Em quase nenhum dos livros que se falam sobre amilenarismo se utilizam desses termos aqui ou desse termo aqui. Geralmente se fala de amilenismo porque é um termo que ficou mais popularizou. Então a compreensão ficou melhor. Pode virar, Hilton. Aí, estão vendo que aqui está bem complicadinho? Tá? Então, desse desenho, eu encontrei um desenho melhor, que é exatamente esse aqui. Aí, olha aqui, por favor. Olha só.
e atribuem que o diabo já está preso. Então, biblicamente, se o diabo está preso, o milênio já se iniciou. Por isso que para o amilenismo não tem aquelas subdivisões. É um período contínuo. Deu para entender ou ficou meio confuso? Quem está com dúvida, levanta a mão. Meu Deus do céu, Isabel. Pergunta. Perguntem. Não tem um outro versículo que diz que o império do mal opera? Então, para eles, o diabo está preso. Mas entendeu? Não entendeu. A irmã nem tá ali. A irmã nem tá ali. Não entendi, não. Não entendi, não. Vamos pensar, vamos pensar. Deixa eu tirar o microfone um pouquinho. É exatamente isso. Por quê? Aí o que acontece? O império do maligno está operando no nosso meio. Por quê? Não está esperando aqui. É, linha de interpretação. Então, quando a gente estuda o amilenismo, na verdade, a gente tem que tirar a roupagem pré-milenista e a roupagem pós-milenista para entender como eles pensam. Então, para eles, não é um símbolo. Eu não disse que Isaías, olha, o leão vai estar com a ovelha. É símbolo. Porque para eles aqui, tudo isso daqui não é símbolo. Ok? Então, vai chegar um tempo de paz? Vai. Aonde? Novo céu e nova terra. Por enquanto, toda essa parte aqui. Para eles, exatamente. Por exemplo, aqui, na visão deles, indo, né? Alguns falam que estão descendo. Eu não consigo entender isso. Mas tudo bem, né? É a mesma coisa. E aí tu entendeu, cabra bom esse. Estão vendo aqui?
É o texto bíblico. É. Só que para eles, esse período todo aqui será simbolismo. Simbólico. Ok? Posso seguir? Posso? Devagarinho, né? Pra não... Vamos lá no ponto 3. Olha, aqui. Então, aqui, para o milenista, acaba o milênio. Lembra daquela primeira imagem? Para o milenista, quando acabar o milênio, já começa o quê? Novo céu e nova? Essa parte. Ponto 3. Três, 7. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Outra pessoa abra, por favor, em Gênesis, capítulo 3, versículo. Deixa eu só encontrar o versículo aqui de Gênesis. Eu esqueci de anotar. É 3 a partir do 17. Gênesis 3, 17. Vamos lá em 2 Pedro. Quem encontrou 2 Pedro, diga amém. Leia, por favor. 2 Pedro 3, 7. 2 Pedro 3. Porque essa terra, ela tem que ser destruída pelo fogo. Por causa do pecado. Aonde está a explicação disso? Vai lá em Gênesis 3, 17. Até aí. Estão vendo o peso do pecado de Adão? A terra foi amaldiçoada pelo pecado dele. Então essa terra, ela tem que ser destruída. Por quê? Porque ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Por isso que o texto continua dizendo que a terra produzirá cardos e abrolhos. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerá erva do campo. Trabalhe agora. Como peso. Porque antes o homem trabalhava, mas não tinha o peso. Entendeu? E aí, entenda uma coisa, meus irmãos. Há algumas coisas que a Bíblia é obscura. Obscura em que sentido? Deus revelou na palavra aquilo que tinha que acontecer para o nosso entendimento dela. Se a Bíblia diz que a mulher, a partir do pecado, terá filhos com dores, quer dizer que antes ela teve filhos? É uma questão lógica. Se a Bíblia diz que o homem, a partir de tal momento, vai trabalhar e do suor do seu rosto vai ter que comer, é porque antes ele trabalhava, mas não tinha peso do trabalho. Ok? Então, o pecado amaldiçoou o homem, ou o gênero humano, todo e a terra. Por isso que quem produz todas essas coisas? Por causa da maldição. Cardos e abrolhos. Essa terra de pecado, ela tem que ser destruída. A resposta, 2 Pedro 3,7. Por isso que aí ele coloca aqui.
Se essa terra tem que ser destruída, por isso o novo céu e nova terra? Entenderam? Como é que uma pessoa, já passa o Igor, como é que uma pessoa regenerada, transformada e recebeu agora um corpo de pecado, sem pecado, vai morar numa terra de pecado? Tem como? Peraí, pastor Cláudio. Então o Éden, olha só. O Éden era uma terra sem. Quando o homem pecou, ele pôde ficar morando no Éden? Por que ele teve que ser expulso? Porque ele morava num lugar santo, sendo agora pecador. Novo céu e nova terra é exatamente o inverso. Um pecador, ou melhor, um regenerado e transformado não pode mais morar numa terra de... Por isso que essa terra tem que ser destruída. Por isso que o Senhor reserva para nós um novo céu e uma nova terra. Amém? Igor? Fala um pouquinho mais alto. Pela lógica, não. Tá? E aí, a gente não consegue enxergar nada além do que a Bíblia diz. A Bíblia fala que vai ter novo céu, nova terra. Fala algumas características que terão novo céu e nova terra. E acaba aí. Tá? Então, por exemplo, me falaram assim uma vez. Eu estava dando aula no seminário e falaram assim: pastor Cláudio, tá, aconteceu tudo e tudo mais. Mas será que Deus é brincalhão para depois voltar toda uma história? Eu falei, não sei, ele é Deus. É impossível nós termos algumas respostas pós o que a Bíblia diz. A Bíblia reserva, fala, tem novo céu e nova terra, vai ter essas características, essa, viveremos eternamente com o Senhor. E acaba aí. Então, pela lógica, não haverá mais tribulação. Por quê? A tribulação, ela vem como fruto do pecado. Se não tem mais pecado, automaticamente não terá mais tribulações. Porque a Bíblia diz que o choro vai cessar. O choro vem como consequência do... Por que a gente chora? Por causa de decepção, por causa de raiva, por causa de desilusão. Se essas coisas não terão mais, para que o choro? Não vai ter necessidade do choro, ok? Então, muitas coisas que foram adquiridas com o pecado, sem o pecado, automaticamente elas deixam de existir. Então, eu estou dizendo uma resposta lógica. Pela lógica, não. Quando o quê? Não é bíblico. Isso que a pessoa falou não é bíblico, tá bom? Por quê? Se a terra é de pecado, ela tem que ser destruída, como é que vai ter tribulação? Você vê? Aí é quando você se atém ao texto bíblico. Se a terra é de pecado, e essa terra de pecado ela vai ser destruída, que diz que foi gerada pelo fogo, que ela é maldita, então a maldição acaba. Ela vai ser destruída. Ok? E aí, novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra só vai ter regenerados lá. Pessoas que foram transformadas por meio da vida em Cristo Jesus. Então não tem mais como habitar pecado lá. Se não habita pecado lá, como é que vai ter tribulação? Ok? Sim, porque o que acontece? Enquanto a terra estiver e o homem ainda não receber a transformação ou regeneração final, automaticamente nós seremos atribulados. Ok? Aí, destruição da terra. Depois da destruição da terra, Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 13. Juízo final e grande trono branco. Aí todo mundo lê o grande trono branco, acho que é a coisa mais linda da face da terra. Olha o grande trono branco. Preste atenção o que é o grande trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, e cuja presidência fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados,
segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O grande trono branco é um julgamento para condenação. Ok? Então, Jesus estará ali à frente, julgando todos os que não o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Pastor, por que abre primeiro um livro de todos os atos e depois o livro da vida? Mais ou menos assim. E aí a interpretação de pastor Clóvis, tá? É bíblico? Não, é pastor Clóvis que está interpretando o texto bíblico. O Senhor abre os livros dos atos da pessoa, fala, olha, você fez isso, isso. E teve um dia que foi dada a oportunidade de você me receber como Senhor e Salvador da sua vida. E você não fez. Aí ele abre o outro livro e fala, olha, tá vendo? O seu nome não está no livro da vida. Qual o estado final? Condenação. Aí esse texto, versículo 13, ele faz um destaque. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além. O que é esse além? Inferno. Pronto. Inferno, Hades e Sheol. É o mesmo lugar. Repita comigo. Inferno, português. Repita. Hades. Hebraico. E Sheol, grego. É o mesmo lugar. Tá bom? Esse lugar, biblicamente falando, chama-se lugar dos mortos. Então, todo mundo que morreu sem Cristo vai para o lugar dos mortos. Português, inferno. Hebraico, Hades. Grego, Sheol. É o mesmo lugar. Porque muitas vezes, quando as pessoas leem, acham que são 3 lugares distintos. Não é o mesmo lugar. Estão lá mortos, estado dos mortos, aguardando o livro. E aí, lembra o que o texto diz? Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar. É a segunda ressurreição. Ressurreição para a condenação. É a segunda. A primeira é para a vida. A segunda é para a condenação. Mas os que aceitaram Jesus Cristo, confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e permanecem andando na presença do Senhor com toda certeza. Agora, entenda uma coisa. E aí eu vou cutucar os que pensam uma vez salvo para sempre, seja do calvinismo ou seja do arminianismo, tá bom? Porque você assim, não, mas olha, a visão grosseira, tá? Do presbiterianismo, principalmente na parte que fala de predestinação. Olha, ali é eleito. Aconteça o que for eleito. Aí vamos na Bíblia. E Saul? E Saul? E qual é o resultado de Saul? Aí o arminiano diz, uma vez salvo, salvo para sempre. É? Que é apostasia? Só pode apostatar da fé quem tem? O ímpio não pode ser apóstata. Ele não tem fé para apostatar. Mas muitos ensinaram para nós, Igreja do Senhor moderna, que a apostasia, o ímpio é apóstata. Mas como é apóstata se não tem fé para apostatar? Porque nós nascemos mortos. Que é isso, pastor Cláudio? O senhor endoidou agora. Se eu estou vivo, nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Não, tem um outro texto melhor. Abra aí. João 3, 16, 17 e 18.
Todo mundo sabe o 16 de qual é saltear. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ninguém para todo aquele que não pereça, mas ter. Aleluia. Vê o 17 e 18. O problema nosso é que muitas vezes nós pegamos um texto e em cima de um texto a gente faz toda uma interpretação em cima de um texto. Mas lê o 16, 17 e 18 para mim, por favor. João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Hã? A partir do 16. Uma paradinha. Todo aquele que nele quer. Qual é o tempo do verbo? Cri, 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 cri. Hã? Presente? Para todo aquele que está crendo? Futuro. Então eu tenho que receber a Cristo para eu mudar a minha situação atual. Perceberam isso? Muita gente lê esse texto e a gente não interpreta esse texto. Mas todo aquele que nele crê, Jesus Cristo estava fazendo um sacrifício para um ato futuro. Eu tenho que receber. Olha como é maravilhoso. Abra aí outra pessoa. Guarde aí, Ailton. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Quem encontrou, por favor, leia. Romanos 10, 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. O que diz? Linka João 3,16 com Romanos 10, 9 e 10. É a decisão de aceitação a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas que muda o nosso estado original. Pastor Clóvis, e qual o estado original? Volta aí na leitura, por favor. Não, pode continuar. Qual o estado? Qual o estado de todo ser humano que nasce? Morto espiritualmente. Então, se o ser humano não fizer nada, ele está condenado. Porque o estado é de condenação. Porque quando Adão peca lá atrás e o pecado atinge a raça humana, esse pecado se estende a toda a raça humana. Então, qual é o corte? O aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Evangelista. Oi? Entendeu? Porque não aceitou a Cristo? Nenhuma condenação há. Mas qual a condição para não ter condenação? Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Evangelista Ivanildo. Aí. Por isso que a Isaías fala que a nossa justiça é como pano de prato? Não. Trapo de imundícia. Entenderam? Então, o estado natural, já passa, meu Márcia, o estado natural do ser humano é de condenação. Pastor Clóvis, mais uma criancinha tenra, bonitinha, oh, aleluia. Enquanto estiver no estado de inocência, se ela morrer, ela morre salva. Se passou o estado de inocência, se ela morrer, ela morre condenada. Tá vendo como é peso? Porque a Bíblia diz, ensina a criança. Opa! Aí tem crente que diz que criança, não peca não. Porque tem um bocado de menininha de 11, 12 anos que está grávida. Mas é menina, é criança. Ah, grosso. Porque a medida que começa a crescer, meus irmãos, o pecado começa a brotar. Nenhum de nós somos ensinados a pecar. É natural nosso. Nós somos ensinados a fazer o certo. Porque o errado está em nós.
Exatamente. João, né? Falando a Nicodemos. Irmã Márcia. Se ela aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e sua vida de verdade, vai para o céu. Vai para o céu, não. Vamos corrigir esse termo, tá? Ela vai para. Não tem. Que assim. Como é que eu vou explicar isso? Teologicamente, existe o estado dos mortos, ok? O céu ou paraíso é estado dos mortos. Está aguardando a redenção final. O Hades, inferno, Sheol é estado dos mortos. Está esperando a condenação final. Então ninguém morre. Ah, morreu, está com Cristo. Não. Está aguardando a redenção final. Ele morreu em Cristo, mas o corpo ainda é corpo de pecado. Tem que esperar a redenção final, que ocorrerá no arrebatamento. Tá bom? Estão mortos em Cristo, mas ainda não estão na presença do Senhor. Estão aguardando a redenção final. Por isso que é por fé. Aí, abra aí sua Bíblia, Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Aí, essa palavra da irmã Márcia vai esclarecer algo muito importante que nós temos que entender. A salvação é pela fé e não por obras. Mas tem um condicional. Se você está vivo e pode produzir e frutificar para a obra do Senhor, tem que frutificar. Efésios 2, 8, 9 e 10. Quem encontrou, leia, por favor. Dá uma paradinha aí. A salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Somos salvos porque estamos em Cristo. Aí somos salvos. Pode continuar aí, Hilton, por favor. Olha, vades e deis frutos, e o vosso fruto, estão vendo? A obra não é condicional para a salvação, mas você é salvo, tem que praticar boas obras. Pode continuar, Diácono Hilton. Amém? Clareou? A Márcia? Não, porque a interpretação de inocência, biblicamente falando, é em relação à razão. As pessoas que morreram, com toda a certeza, pelo menos uma oportunidade de aceitar Jesus Cristo tiveram. Se não aceitaram e morreram sem Cristo, estão condenados. Ok? E entenda, meus irmãos, o fator de ser condenado ou não condenado não tem a ver. Mas foi tão bonzinho, foi tão boazinha, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se não aceitou, está condenado. Pastor, mas não tem um purgatório para depois voltar? Biblicamente, não. E olha aí, quer ver? Abra aí, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Vamos acabar em Hebreus? Aí, Eilton, agora você vai ter uma missão. Como é que você vai marcar o ponto 5? Abre um comentário e coloca ponto 5. É. Então tá, mas aí a gente vai ter 9 horas. A gente lê Hebreus e a gente termina. E falta 2, o 5 e o 6. Mas, só um pouquinho, Igor. Eu acho que tem uma chavezinha ali que abre um comentário. Ou se não, ou se não, coloca isso, tá bom? Pode ler, Igor, por favor. É Igor ou Tiago? É Igor. Igor. Quantas vezes o homem morre? Existe reencarnação? Existe como voltar? Morreu, acabou-se, meus irmãos. Pode acender vela de 7, 14, 21, 28, 45, 150 dias. E não vai iluminar mais nada. Só vai gastar dinheiro. É ordenado o homem morrer uma só. Depois segue-se o. Acabou.
Acabou, não tem volta. A decisão é, como diz aquele programa antigo, aqui e agora. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Então, depois, porque, veja, e aí nós temos que entender isso. A decisão de Adão foi uma decisão consciente? Vou voltar à pergunta. A decisão de Adão foi uma decisão consciente, sim ou não? Se a decisão de Adão foi consciente e gerou pecado, por meio de uma decisão consciente, temos que tomar para gerar vida. Não é o que Romanos 10, 9 e 10 diz? Estão vendo que não tem como tomar uma decisão depois de morto? Pastor, então a história de reencarnação não é bíblica? Lembra do filme Ghost? Hã? E olha. Meus irmãos, aquilo é ilusão, aquilo é filme. Morreu, segue-se o juízo. Não tem como. Então, as decisões que têm que ser tomadas com vida. Por isso que Romanos 1,8, agora, pois, nenhuma condenação há para o quê? Os que estão ao condicional. Por quê? Ao condicional. Qual é o condicional? Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, houve a ruptura. O que é ruptura? Eu abro mão de uma vida de pecado para agora ter uma vida em Cristo. Por isso, quem está em Cristo tem que andar em novidade de... Deu para compreender? Amém? Então, veja, que até aqui, muito bem, Ailton. Pastor, mas tudo que... Vai se focar em quê? No texto bíblico. Agora, a forma de interpretação que é diferente de uma para outra. Amém? Quarta-feira que vem nós continuamos. Amém? A gente acaba os 5 e 6 e aí já entra na segunda corrente interpretativa. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo culto desta noite, por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor falou aos nossos corações. Continua, Senhor, nos concedendo o entendimento da tua palavra, nos orientando, nos agraciando, concedendo, Pai, da tua bênção sobre nós para a honra, glória e louvor do teu nome. Agora leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua bondosa mão, nos livrando, ó Deus, de todo o mal, Senhor, nos dando uma noite abençoada, reparadora e revigoradora. Ô Senhor, em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações, ó Pai, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.